Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados a abrirem a santa palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então os anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há, o que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Curva a sua cabeça. Papai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Papai, nós nos emocionamos, ó Deus, apenas com a leitura da Tua palavra. Quão maravilhoso, Senhor, é essa cena, Senhor. Quanto maravilhoso é podermos ter a liberdade de entrar na Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, poder Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Muito obrigado, papai, pela Tua palavra. Obrigado, Santo Espírito, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Oh, Deus querido, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Álvaro fez a meu favor, e eu quero clamar as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. O Senhor conhece o deitar, o levantar, só conhece o coração do Teu filho, ó Deus. Por isso, entra com providência na vida dele. Abençoa as áreas que ele precisa de mais bênçãos, Senhor. Sê com ele, Senhor. Abençoa a área física, financeira, emocional, sentimental, a vida espiritual, profissional, financeira do Teu filho, ó Deus. Ó papai, que ele traga paz, Senhor, que ele tenha paz, que ele tenha prosperidade, Senhor, que ele seja colocado por cabeça na empresa que ele trabalha, Senhor, e não por cauda, ó Deus. Ó papai querido, eu quero clamar a Ti, que o Senhor estenda essas bênçãos a todos os meus irmãos aqui presentes, Senhor, a cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a Tua graça, com o Teu favor, que a Tua misericórdia possa alcançá-los, ó Deus, e que todos juntos, ó Pai, possamos Te adorar em espírito e em verdade, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados.
santo, santo é o Senhor. Tem uma história que conta que era uma vez em um jardim, uns jardins com muitas macieiras, laranjeiras, lindas rosas, um jardim lindo. E naquele jardim tudo era alegria, com exceção de uma árvore. No meio daquele jardim florido, onde havia centenas de frutos, uma árvore estava triste, porque ela não sabia, ela não havia descoberto para que ela tinha sido criada. Ela não entendia qual seria a sua função nessa terra. E a macieira que estava do lado dela começou a falar para ela: olha, é muito fácil fazer maçãs saborosas, por que você não tenta? E de repente a roseira virou para ela do outro lado e falou: não escute a macieira, é muito melhor produzir rosas, olha como elas ficam bonitas. E aquela árvore começou a ficar cada vez mais confusa, cada vez mais desesperada. Ela tentava tudo que lhe era sugerido, mas nada conseguia frutificar. Ela não lograva êxito nas suas tentativas. Um dia chegou uma coruja naquele jardim. E a coruja começou a olhar para aquela árvore, viu a tristeza dela e falou: olha, não se preocupe, o seu problema não é grave. Muitos seres que estão hoje sobre a terra também têm esse mesmo problema. E esse problema ele é fácil de resolver. Basta você não querer se identificar, não basta você não querer ser igual às outras árvores. Seja você mesma, conheça a si mesma, conheça o seu Criador, e aí você descobrirá a sua vocação, a sua missão nessa vida. Como assim? Falou a árvore. Ser eu mesma? Conhecer o meu Criador? Vocação, missão? E a árvore continuava se questionando, confusa, quando de repente naquele jardim ecoou uma voz: você jamais poderá dar maçãs, porque você não é uma macieira. E você também não vai florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e o seu chamado foi para crescer forte e majestoso. E a sua vocação é abrigar os pássaros, dar sombra aos viajantes, beleza à paisagem. Este é o seu chamado e a sua vocação. E aquela árvore entendeu para que ela tinha sido criada. O tema da mensagem dessa noite é: qual é o seu chamado? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: qual é o seu chamado? Você foi chamado para quê? Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos sobre essa face dessa terra, nós somos chamados. Mas para que você foi chamado? Eu gostaria que, no decorrer da exposição dessa mensagem, você permitisse ao Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, para que verdadeiramente você possa entender nessa noite qual é o seu chamado. Pois quando você entender verdadeiramente qual é o seu chamado, vai ficar muito fácil você descobrir a sua vocação e você trabalhar na sua vocação. Amém? Conforme nós vimos no capítulo 4, ele nos fornece uma visão acerca do trono de Deus, o alfa e o ômega de toda a esperança de bem-estar do ser humano. No capítulo 4 nós vimos que Yahvé estava em foco. Yahvé era o foco, é o foco do capítulo 4. Agora no capítulo 5 nós vamos ver que Yeshua é que é o foco. No capítulo 4, Deus Pai Todo-Poderoso estava em foco. Agora no capítulo 5 é Jesus, o nosso Salvador. É Ele que está em foco.
Nós vimos também no capítulo 4 que do trono saía e sai, ainda hoje, a última oportunidade para os rebeldes de se voltarem para Deus. A última oportunidade daquelas pessoas que estão afastadas de Deus, ou não quiseram, que viraram as costas para Deus, ou não quiseram confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não quiseram entregar suas vidas na mão de Jesus, não quiseram viver uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Nós vimos que no capítulo 4, nós temos essa última oportunidade, porque ali nos é revelado que o mal, ele será julgado, e o bem finalmente prevalecerá. Os homens, eles tendem a acreditar que estão no controle das coisas, que tem o seu destino, que as suas vidas, que a humanidade está sob o controle deles, está em suas mãos. Mas nós estamos vendo com o multiplicar da ciência, que as pessoas têm homens e achando, já se considerando semideus. Muitos têm uma visão míope sobre as coisas. Uns acreditam, como os gregos, numa visão cíclica, que a vida ela está dando volta, que ela não tem um objetivo, que a vida ela não se move para uma meta, que a vida não se move para uma consumação final, que não há esperança, que não há redenção para o povo. O que é o que foi, e o que foi é o que será. Não há uma consumação na história. Outros acreditam que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não existe um plano elaborado para a raça humana. Consequentemente, também não há esperança. As coisas não vão mudar, as coisas só vão piorar. Assim como na teoria do Big Bang, tudo aconteceu ao acaso. É o acaso. O universo, para essas pessoas, caminha sem rumo, sem destino. Porém, nós vimos no capítulo 4 que as coisas não são bem assim. Nós vimos que a história da humanidade, ela não está à deriva. A nossa história não está nas mãos dos homens. Deus está no trono e tem o controle de todas as coisas, amém? E nada, repita comigo, nada acontece sem a permissão do Altíssimo, amém? Nada acontece sem permissão dele. Então a vida não está à deriva. Essa situação que estamos vivendo, essa pandemia que estamos vivendo, não está descontrolada. Pode estar para o homem, mas para Deus não. O presente 5º capítulo, ele também nos mostra que o Cristo, o Filho de Deus, é o único que tem poder e autoridade para abrir os selos, porquanto todo o governo de Deus é levado a efeito por meio do seu Filho. Este é um livro de revelação, revelações feitas por Jesus, acerca de Jesus. Jesus está se revelando para a humanidade, Ele mesmo escreveu revelando sobre Ele. A majestade exaltada de Deus, no capítulo 4, leva à exaltação do Cordeiro, que também está no centro do trono, no capítulo 5, e é celebrado e é adorado. Conforme ressalta o escritor especialista em cristologia, John Beckman, a adoração por toda a Bíblia é completamente monoteísta, planejada para distinguir Deus e suas criaturas. No capítulo 4 e 5, fica claro para nós que a adoração a Deus leva à adoração ao Cordeiro, que resulta na adoração de toda a criação a Deus e ao Cordeiro, conforme João escreve no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 30, onde diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um.
Em suma, o capítulo 5 vem retratar para nós a transferência de autoridade de um pai a seu filho, de Deus para Jesus, de Yahvé para Yeshua. Observemos então o desenrolar desse capítulo 5. Abram comigo, continue comigo aí, mantenha sua Bíblia aberta. Versículo 1 começa: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Vi. João aqui, nós percebemos que ele continua em êxtase. Ele continua ali naquela visão mística. E aqui no capítulo 5 ele viu coisas adicionais nas cercanias do trono de Deus, além daquele que ele já tinha visto no capítulo 4. A história, meus amados irmãos, ela tem sentido. A sua vida tem sentido, amém? A humanidade, ela não caminha para o acaso, para um fim trágico. Deus está no controle e te chama. Ou seja, você tem um chamado e você tem uma vocação. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Você tem um chamado e você tem uma vocação. E mais uma vez eu quero perguntar para você: qual é o seu chamado? Amados, nós precisamos entender que as forças do mal, elas não prevalecerão sobre a sua vida, elas não prevalecerão sobre a igreja. Deus, o nosso Deus onipotente, Ele está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, amém? E Deus, olha que coisa linda, Deus tem um plano para cada um de nós. Para cada um de nós. E Ele deixa isso muito claro para nós em Jeremias 29, no versículo 11, aonde Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Posso ouvir um glória a Deus? Olha que coisa maravilhosa, Deus falando para nós nessa noite, Deus falando para você nessa noite: olha, eu conheço os planos que eu tenho para você. Em outra versão, eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de fazê-lo prosperar, de não causar mal, de dar-lhe esperança e um futuro. Ele conhece, amados irmãos, Ele controla, Ele dirige todas as coisas, até a consumação final. O livro tem um início, o livro tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele tem sequência e ele tem consequência. E quando nós entendemos que toda a história, ela está nas mãos de Deus, então não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história, as nossas vidas, elas estarão sempre nas mãos do Senhor, amém? Continuando, a palavra diz: um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Está em foco agora um rolo escrito. E esse rolo é o livro da revelação de Jesus Cristo, a profecia que agora nós passamos a considerar, o livro da história. Ele está escrito por dentro e por fora, amados, e esse é o livro do destino da humanidade, naquilo que diz respeito aos últimos dias, naquilo que diz respeito à grande tribulação. Tudo já está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado, nada foi esquecido, nada foi omitido. Você precisa entender que a sua vida, ela não caminha ao léu, o seu futuro está nas mãos de Deus, amém? No versículo 2 diz: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Vi um anjo poderoso. Esse anjo
Ele procurou no céu, na terra, debaixo da terra. Ele procurou alguém que fosse digno para interpretar os mistérios divinos. Ele procurou alguém que fosse digno para chegar na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, falar e agir em nome de Deus. E a grande pergunta era: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? A ideia de dignidade aqui parece que envolve muito mais, e antes de tudo, um conceito de dignidade moral. O porta-voz de Deus, aquele que devia tomar o livro e abri-lo, ele precisava ser um ser exaltado, ser alguém associado ao Pai, qualificado para ser o mediador entre Deus e os homens. No versículo 3 diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Pensa comigo, nem no céu, quer dizer então que Miguel, Gabriel, Uriel, os serafins, os querubins, todos os outros anjos, eles não eram dignos, nem os santos que já estavam lá no céu. Abraão, Moisés, Elias, Pedro, Paulo, ninguém foi encontrado digno ali no céu para abrir o livro. E ele continua: nem na terra. Ou seja, nenhum homem, por mais poderoso, por mais dinheiro, por mais poder que ele tivesse aqui nessa terra, ele também não era digno de dar sentido à história, nem debaixo da terra. E aqui fala para nós que nem o diabo, nem seus demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da sua vida, da história. Por isso nós não fazemos isso, mas a gente fica pensando nas pessoas que não têm conhecimento, ficam procurando desvendar o que vai acontecer, tentando decifrar o futuro através de cartomantes, de búzio, tarô, babalorixá, babalaô. Mas nós precisamos entender que não há místico, não há ideologia, não há partido político, não há sistema econômico, não há governo mundial que possa realizar os sonhos de esperança do ser humano. Nós precisamos entender que sozinha a humanidade ela não vai a lugar nenhum. Sozinho o nosso destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. A natureza universal da questão é confirmada aqui no versículo 3, onde diz que visto que ninguém seja digno, que ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. No versículo 4, olha comigo, e João diz: e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Amados, a criação inteira foi incapaz de aceitar essa tarefa, porquanto que nenhum ser criado de qualquer tipo ou de qualquer esfera possui a dignidade moral e o poder inerente e o caráter apropriado designado para essa missão. A grande questão aqui é: quem é digno? A grande constatação: ninguém pode abrir o livro. E a grande decepção: eu chorava muito, João chorava muito, João chorava ali sem qualquer restrição. E eu acredito que o seu choro, ele se dava
provavelmente pelo temor de que a revelação que ele estava esperando receber ali no céu, que ela não pudesse acontecer. E aí a sua ida ao céu ficaria aqui frustrada, porque ele em Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, na parte B, diz: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Mas como? Como João ia ver o que ia acontecer, se não tinha ninguém que era digno de abrir o livro? Será que a história verdadeiramente ela estava caminhando à deriva? Será que ela estava como um barco sem leme? No versículo 5 diz: então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Vamos dar uma glória a Deus, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias, glórias e glórias, aleluia. Ele venceu, ele é digno de abrir o livro. A voz de Deus, amados irmãos, aqui foi ouvida por intermédio de um ancião, e esse ancião veio e encorajou João. O problema que havia provocado tão profunda tristeza, ele não era insolúvel, havia uma solução. E quantas vezes, meus amados irmãos, as pessoas também choram como João, choram com medo do futuro, dessa possibilidade de pegar uma doença, choram com medo do desemprego, a ansiedade vem e toma conta do coração. O que vem pela frente, o que será que vai acontecer? E depois dessa pandemia, como vai ser a minha vida? Eu estou envelhecendo, e aí, como vai ser minha velhice? É isso, é aquilo. O que é que eu faço da minha vida? Mas eu quero falar para você nessa noite, que assim como foi com João ali no céu, tem uma voz também falando aqui nessa noite: não chores. Repita comigo: não chores. Fala para o irmão que está ao seu lado: não chores. O Senhor põe um basta na nossa angústia, Ele traz a solução, Ele é a solução, amém? Jesus é a solução. Não chores. O único que seria digno para abrir o livro, ele foi encontrado. A história não está à deriva. Existe alguém capaz de dirigir a história, de dar sentido à vida, de dar sentido à sua vida, amém? E ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro, aleluia. Ele é digno. No versículo 6 diz: então vi um cordeiro. O leão aludido no versículo anterior, agora ele é retratado como um cordeiro. Na qualidade de leão, ele é corajoso, ele é rei, ele defende seu povo com o poder universal. Agora, na qualidade de cordeiro, ele faz expiação e assume o ofício de sumo sacerdote. Continuando, que parecia ter estado morto, o cordeiro fez a expiação, e pela expiação naquela cruz, ele obteve a vitória para todos nós, amém? A sua missão terrena, o seu sacrifício vicário, conferiu-lhe a exaltação no céu, conferiu-lhe o direito de ser digno de pegar o livro e de romper os seus selos. Continuando diz, e ele tinha 7 chifres. E quando nós falamos desses 7 chifres, nos dá a entender que o poder de Cristo, ele é completo, ele é perfeito, ele é onipotente. Portanto, ele se mostra totalmente eficaz naquilo que ele empreende. Então, quando nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, que nós colocamos nas mãos do Senhor,
nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Ele é poderoso. E Ele continua dizendo, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 olhos fala da onisciência de Yeshua. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E continuando no versículo 7, diz, Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O poderoso Cordeiro entra em ação. Ele não teme se aproximar do trono de Deus, onde nenhum outro poderia fazer tal coisa. E ele pega o rolo, ele pega o livro nas mãos de Deus, mostrando para nós o controle divino, e revelará o seu conteúdo. Aqui, amados irmãos, nós temos uma transferência de investidura, uma transferência de autoridade de Deus para o Cordeiro, que agora assume as rédeas e o controle da história. O livro que nenhum outro podia contemplar, agora está nas mãos do Cordeiro. No versículo 8 diz, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Adoração a Deus, no capítulo 4, versículo 8 a 11. Agora ela é replicada. A adoração passa a ser a oração universal ao Cordeiro. Primeiro pelos seres viventes e pelos anciãos. E em segunda, de forma antifonal, por toda a ordem angélica. As orações, amados irmãos, agora faz sentido. Orar agora faz sentido, porque agora eu acredito que você está entendendo aonde vai as suas orações e quem está com o livro nas mãos. Isso deve nos levar a orar confiadamente, sabendo que toda oração que fazemos, todo clamor que levantamos, ele vai para os ouvidos do Senhor. As nossas orações vão para os ouvidos, vão para a mão do Senhor. As nossas orações, elas são recebidas do céu. E o Senhor Jesus, Yeshua, está pronto para abençoar, porque a palavra diz que Ele não está com os ouvidos tampados, nem com a mão encolhida, que Ele não possa abençoar. Versículo 9 diz, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. No presente capítulo nós encontramos 3 doxologias. A primeira começa aqui e corre na cena imediata ao trono, sendo proferida pelos seres angelicais. A segunda é um eco da primeira, com adição da parte dos inumeráveis hostes celestiais. A terceira é expressa por toda a criação, partindo do céu para a terra, reverberando as outras doxologias. E esse cântico, esse louvor entoado ao Cordeiro, ele é dividido em 3 partes. A primeira, a aclamação da dignidade do Cordeiro. A segunda, a obra salvadora do Cordeiro. E a terceira, e linda, e os resultados para os seguidores do Cordeiro. Os resultados para você, amém? Continuando diz, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu para nos comprar. Você foi comprado por um alto preço. E aqui fala que Ele comprou pessoas, e essas pessoas procedem de vários grupos.
de todo grupo étnico, ou seja, de toda tribo, de todo grupo linguístico, de toda língua existente, de todo grupo político, ou seja, de todo povo, e de todo grupo social. Aqui fala de todas as nações. Jesus, Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para te comprar, e por um alto preço, preço de sangue, para que você pudesse se voltar para Ele, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele, para que você entendesse qual é o seu chamado, para você ter intimidade com Ele, para que você tivesse prazer e se deleitasse na presença dEle, para que você viesse para a igreja e ficar aqui 1 hora, 1h30, 2, 3, 4, 5, 6 horas, fosse motivo de alegria, de adoração, e de exaltação, e de deleite, porque você está na presença de Deus, você está na presença do Cordeiro. Ele morreu para que você pudesse atender o seu chamado. No versículo 10 diz: tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa promessa para nós, ela tem um aspecto milenar, mas também ela se estende às regiões celestes, no estado eterno, pois quanto ali serão dadas posição de autoridade e de governo para cada um de nós. E somente o poder de Deus pode elevar os homens numa posição tão alta, numa posição tão elevada. Versículos 11 e 12 diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A Ele seja todo o poder. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, todo o poder. A nossa ingerência precisa estar nas mãos do Senhor. A Ele seja a riqueza, ou seja, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empreendedores, sejam colocadas à disposição do Cordeiro. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilidades profissionais. Devemos entregar a Ele. A Ele seja a força da juventude, até os últimos alentos da velhice, precisam ser dedicados ao Cordeiro. No reino de Deus, não tem aposentadoria não, tá? No reino de Deus nós não nos aposentamos. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, as primícias da nossa vida, tudo deve ser entregue ao Cordeiro. A Ele seja a glória, porque só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor, o culto precisa ser prestado somente a Ele, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento, amém? Os versículos 13 e 14 diz: depois ouvi todas as criaturas existentes do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram e o adoraram. Nós vemos aqui que agora todo o círculo, todo o universo, ele se reúne, as hostes angelicais, para oferecer um louvor ao Cordeiro. Eu fico imaginando, eu acredito que vocês hoje devem ter sido impactados com o nosso louvor aqui.
Como foi bonito o nosso louvor. Agora, se aqui foi bonito, imagine lá. Você consegue, aliás, nós não conseguimos vislumbrar isso, mas conseguimos ter uma ideia, como aqui foi bonito, como aqui foi gostoso. Lá vai ser muito mais. E os cânticos desse capítulo, eles são divididos em 2 oratórios. O primeiro é o oratório da criação, no capítulo 4. O segundo é o oratório da redenção, no capítulo 5. E oratório, ele é um gênero musical dramático, com solos e coros, acompanhados de uma orquestra. Olha que coisa maravilhosa. Aqui as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e de toda a natureza, elas vão se unir em um louvor celestial. Nós entendemos que a primeira das 3 doxologias começou diante do trono, entoada pelos anciãos e pelos seres viventes. A segunda doxologia, ela aumentou o escopo, e ela já criou um círculo crescente, incluindo os céus, através das agências inumeráveis das hostes celestiais. A terceira, ela ampliou ainda mais esse escopo, envolvendo os lugares celestiais, a terra e até o Hades, no qual participaram todos os seres criados, e até a natureza inanimada. Em seguida, o cântico, ele retorna às circunvianças do trono, no amém final, proferido pelos 4 seres viventes. O círculo de louvor, portanto, ele ficou completo, transformando esse louvor num louvor universal, numa adoração conferida a Deus e ao seu Filho, a Deus e ao Cordeiro. Para concluir, quarta-feira nós tivemos o clube de leitura. E se você não teve a oportunidade de vir, venha. É muito bom a gente estudar sobre Jesus. E esse livro, Quem é Jesus, é um livro realmente excelente, e que realmente ele mexe conosco. E enquanto nós estávamos aqui na quarta-feira escrutinando esse livro, Quem é Jesus, nós nos deparamos com uma diferença entre chamado e vocação. E nós entendemos que o chamado não tem a ver com a execução de um serviço. O chamado não tem a ver com o trabalho para o reino de Deus. O chamado, ele é antes de ministério, ele é antes da obra, ele é antes de qualquer serviço dentro da igreja, ou qualquer coisa mencionável. O chamado é para relacionamento. O chamado é para um relacionamento com Deus. Vejam que coisa linda. Primeiro, nós somos chamados para nos relacionarmos com o Senhor. Primeiro nós somos chamados a Ele. Jesus, Ele morreu primeiramente para que você pudesse voltar a Deus. Ele morreu para dar o Pai a você, e você ao Pai. O prazer do Senhor estava em cumprir o seu chamado, e não apenas a sua vocação. Nós vimos que o prazer do Filho era estar junto com o Pai, de fazer a vontade do Pai. E nós vimos também que David Wilkerson diz: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro na vida delas. Ele não é o centro da vida delas. Se Ele fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com Ele.
Amados irmãos, e quantas vezes nós queremos justificar o injustificável, como o presbítero Alvo disse que no início. Quantas vezes nós arrumamos desculpas para não vir trabalhar na igreja, para não ajudar na igreja, para não participar dos cultos. Qualquer dor de barriga do vizinho da rua de baixo é motivo para a pessoa não vir para a igreja. O injustificável, a ausência de uma parte do corpo no corpo. É injustificável não querer viver em comunhão. E aí eu fico pensando, nós precisamos parar de dar desculpas que não temos tempo para vir nos cultos, que nós não temos tempo para evangelizar, que nós não temos tempo para ler a Bíblia, que nós não temos tempo para orar, para participar dos estudos na igreja, de tentar nos convencer a nós mesmos que nós estamos vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, quando na verdade Deus está em última coisa e se tiver tempo. Enquanto nós precisávamos admitir que nós verdadeiramente estamos falhos com o Senhor, sim, que muitas vezes nós estamos colocando o Senhor de lado, sim. Nós precisamos admitir que nós precisamos de mudança. Nós recebemos dons, recebemos talentos, nós somos chamados para ter um relacionamento com o Senhor, e muitas vezes nós jogamos isso no lixo. Nós precisamos de mudança, mas para isso nós precisamos querer a mudança, e verdadeiramente passar a viver uma vida segundo a vontade do Senhor, e não a nossa. E quando nós entendemos que o nosso chamado, quando nós entendemos para que fomos chamados, o medo, a ansiedade, a depressão, a pandemia, os repletos juízos que nós vamos ver a partir do próximo domingo, na abertura dos selos, isso não vai trazer temor ao nosso coração, porque o nosso emocional não será afetado, pois nós sabemos quem está conosco, amém? Quando nós deciframos o que o Criador tem para nós, que Ele nos entregou o Redentor, e Ele diz que toda autoridade no céu e na terra, e os que seguem jamais passaram despercebidos do seu amor e cuidado. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você entendeu qual é o seu chamado? Você entendeu nessa noite qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Meus queridos, você foi chamado para viver na presença de Deus, para ter intimidade com o Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu fico imaginando que talvez alguns aqui nessa noite, depois dessa exposição, dessa adoração universal ao Deus entronizado e ao Cordeiro, acho que nós também deveríamos estar deslumbrados com a magnitude dessa doxologia e tomar verdadeiramente a atitude de ser um adorador, de verdadeiramente nos prostrarmos em adoração ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Curva sua cabeça.